E sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais, o podcast oficial da equipe Avan. Eu sou o Alan. E eu sou a Carol, e nós garantimos que depois desse episódio você vai poder muito mais quando o assunto for desenvolvimento com envolvimento. E Alan, conta pra gente um pouquinho quem é a nossa estrela do show hoje. É ela que é gerente do RH da área de desenvolvimento. É estudiosa do comportamento humano, analista transacional, presidente do conselho da ABRH, é professora universitária e de uma família de 6, ela é a sexta. Gorete! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Gorete, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Não, antes eu tenho que agradecer, né? Agradecer pelo Estrela, agradecer pela belíssima apresentação, né? Até eu fiquei curiosa para conhecer. Você vê, né? É um currículo bonito. É importante, né, cara? Eu acho que mostra um pouquinho da importância que você tem pra gente aqui na Avan. Sim, com certeza. Que bom. Então, a minha trajetória profissional iniciou em RH, né? Uhum. Eu passei, assim, por uns 6 meses numa agência de turismo, mas foi uma experiência só. Isso aí ninguém sabe, eu tenho Não, certeza. Pouca gente sabe que eu trabalhei 6 meses numa agência de turismo, inclusive guiando crianças numa excursão, mas tá tudo certo. Sobrevivi. Legal. E aí depois, então, eu entrei como estagiária numa organização daqui de Brusque, uma empresa têxtil daqui de Brusque. Fiquei aí, entrei de estagiária, e aí fui galgando todas as postos, né, e aí saí de lá como gestora de RH, e de lá, então, veio o Desafio Avan, né. E quando eu vim para o Desafio Avan, eu já estava na área, atuando diretamente na área de desenvolvimento, né. Na organização anterior, eu atuei em diversas frentes dentro da área de RH. Ah, ok. Mas aí depois, quando eu vim para o Avan, então eu vim com o foco em desenvolvimento mesmo, né, e lá se vão já 12 anos, né, mais de 12 anos. Mais de 12 anos de trajetória, né? Aí eu não vou dizer quantos que eu fiquei na outra empresa para não ficar fazendo conta. Mas aí são anos de experiência, maturidade, né, Carol? Isso faz toda a diferença, né, quando a gente fala de desenvolvimento. Faz toda a diferença. Legal. Faz toda a diferença porque desenvolvimento se dá, né, em toda ação que a gente faz, né? Aqui, neste momento, eu estou me desafiando, estou me desenvolvendo também num novo papel. Que legal. Eu acho que o desenvolvimento faz isso com a gente. E você não veio você iniciou em outras áreas, e aí desenvolveu esse lado do RH, atuou em outras frentes, e aí na Avan você veio para frente de desenvolvimento, né, Gorete? Isso, porque lá eu comecei com cargos e salários dentro da área de RH, então eu trabalhei muito a área de mais número, mais estrutura. Departamento, pessoal. Isso, e aí a empresa, naquela oportunidade, contratou uma terceirizada, né, uma consultoria para implantar um projeto de trabalho em equipe dentro da empresa, onde a gente estruturou toda a empresa em equipe, e uma das premissas era, nós precisamos treinar, não só estruturar as equipes, nós precisamos treinar as equipes para que o modelo mental saia do individual para o coletivo. Legal. E aí veio uma pessoa, né, que foi fascinante aí na minha vida, e que daí veio com essa, vamos dizer, com esse bichinho, né, do desenvolvimento que pega na gente, não larga mais. Vai, né? E aí eu comecei, então, a fazer treinamento. E aí nessa eu fiz a minha migração, né, a minha mudança para a área de desenvolvimento. Que legal. Gorete, na Avan, só na Avan, mais de 12 anos desenvolvendo pessoas. O desenvolvimento teve... Como é que ele mudou muito desde aquela época? Como é que você viu à frente, né? A gente fala tanto de desenvolvimento, e aqui o nosso título é com envolvimento. E na sua experiência, na sua trajetória, como que era o desenvolvimento antes? Como que ele mudou e para onde que ele vai, né? Então, né, se a gente começar a contar aqui, alguns talvez vão escutar esse podcast e que são, né, conhecedores da realidade que eu cheguei aqui, né? Então, quando cheguei aqui, a empresa já acreditava muito em desenvolvimento. Legal. A Avan sempre apostou muito na área de desenvolvimento, ou na cultura do desenvolvimento, que a gente sempre pode fazer e ser melhor. Né? Então, assim, isso sempre esteve muito presente. Tanto é que, quando eu entrei para organizar
né, as ações que eram feitas, né, e trazer para dentro de um desenho, de um programa mesmo, né, de estruturar a área com todos os programas de desenvolvimento, né. Legal. Então, não tinha isso. Tinha os programas soltos, mas não tinha uma pessoa que fazia, uma área que fazia isso. E aí, então, com a entrada, né, o Aurélio tinha entrado algum tempo antes, ele era gerente na época, daí ele fez ele que me achou, né, e aí nós começamos, então, a conversar, né, e quando eu vim com o propósito de organizar isso. Legal. Né, e naquela oportunidade, eu comecei numa terça-feira, na quarta-feira já tinha um programa de desenvolvimento de liderança começando e eu já estava em sala. Assim, foi algo que foi rapidinho para conhecer. Naquela época era mais presencial, na verdade. Isso, Carol. E aí o que acontece? Os nossos programas na época, alguns deles tinham outros nomes, né? Porque à medida que vai se crescendo, que vai se passando, né? A empresa também vai se transformando, os programas também foram se transformando. Mas uma premissa que nós tínhamos na época era o presencial. Então, assim, muitas pessoas vinham para Brusque para receber treinamento. Né? Eu, como líder, participei de treinamentos aqui. Aqui, presencial? Eu peguei essa, eu acho que foi um dos últimos ali. E modelos assim, que a pessoa vinha, ficava uma semana tendo conteúdo teórico, voltava, fazia o prático na loja, voltava numa outra semana, vinha, fazia mais uma parte teórica, voltava para o prático. Então, eram períodos intercalados, onde era uma semana de teórico e 2 a 3 semanas de prático, voltando para sua loja. E aí, ao final de 4 ciclos desse teórico, é que ele recebia o certificado de PDL. Eu lembro que a gente tinha uma imersão mesmo na cultura, porque a gente não conhecia nada da Van, né? Dentro do administrativo, assim, vinha de loja e aí conhecia, passava por todos os setores, e isso era bem legal, né? E eu acho que hoje a oportunidade é trazer isso de uma outra forma, né? Isso aí. Eu acho que e aí, o que acontece, né, Carol? Na época, quando eu entrei, hoje nós estamos com 170 você não, mais de 175, lá, 176. 7, se eu não me engano. Isso, então quando eu entrei, tinha em torno de 35. Então isso também já dá uma noção, também, né? dá uma noção assim de que os programas de desenvolvimento também eles tiveram que ir se adaptando no decorrer, né? Então ter um modelo de trazer todos para Brusque já não era mais possível, porque a gente começou a avançar nas áreas, avançar no tamanho, né, para dentro do país e para cima e para os lados e tudo mais. E aí ficava inviável, né, fazer isso. Mas, de qualquer forma, né, os programas, nós estruturamos lá na época, isso a gente trouxe, né, e a gente ainda fala até hoje da escada do desenvolvimento. Sim. Então, os programas hoje, eles estão, né, formatados numa escada, com a simbologia de que sim, você pode subir essa escada, né, desde que você vá conquistando, né. E degrau por degrau, etapa por etapa. Né? Então, lá, primeira é a integração, que é quando você chega na empresa, né? E aí depois vai galgando todos os outros degraus com todos os programas, né? Que legal. E o PDL era um degrau, né? Na época, o PDO de hoje era Multiplique, não era PDO, então assim, tinha outros nomes, né? Então, muitas pessoas que passaram e que estão nesse mesmo tempo que eu estou na empresa, vai lembrar disso. Né? Que legal. De que nós passamos por algumas transformações. E aí veio, então, a era né, nós precisamos otimizar a nossa estrutura, otimizar, e como que faz isso, né? Aí o online veio, né? Aí o online veio com força total, e aí, em 2015, nós fizemos uma primeira experiência de online, e aí, de lá para cá, a gente só veio aprimorando. Foi se aperfeiçoando. O legal disso é que o desenvolvimento, pela tua fala, me corrija se eu estiver errado, né, Gorete? Mas o desenvolvimento em si não é só das pessoas. Assim, eu vou treinar meus funcionários. De toda a empresa, é o desenvolvimento da parte ali de treinamento, mas também se desenvolvendo, se adaptando à realidade. Das necessidades, né? Porque, como você mesmo disse, não atenderia mais o país inteiro vindo para Brusque, né? E a Van era... você tinha lá 35 lojas, espirrou, fechou o olho, 150, né? Então, teve... acompanhar com essa velocidade, Gorete, porque mais e mais pessoas precisavam se desenvolver. E uma coisa muito legal também, que é muito forte, né, na Ava, e a gente trabalha isso dentro da nossa cultura,
que é a palavra equipe, a palavra comprometimento. E nós, assim, desde que eu cheguei aqui, né, mais de 12 anos atrás, já existiam pessoas que eram os multiplicadores de treinamento. Então, a cultura já estava instalada. Eles compartilhavam o que sabiam com os outros. E o que nós fizemos, né, o que dentro da área de RH nós fizemos foi o quê? Foi trazer essas pessoas, né, reconhecê-las tal como multiplicadores, né, pessoas que tinham a sua atividade no dia a dia, mas assumiam também um compromisso de treinar outros, né? E com isso também se desenvolvia. Então, nós criamos, né, na oportunidade, o nosso programa de multiplicadores de treinamento, onde eram nossos parceiros. Então, nós tínhamos aí em torno de mais de 100 pessoas que eram os multiplicadores de treinamento, que, quando era presencial, estavam lá em sala, sendo o multiplicador daquele conteúdo, e quando foi para o online, o que é que nós fizemos? Pegaram essas pessoas. Vem cá, Alan, você é multiplicador disso, então que tal agora a gente fazer um vídeo desse teu conteúdo, né? E aí a gente começou a desafiar as pessoas a também se desenvolverem nesse quesito. Um desafio, né? Desafio. E aí isso possibilitou treinar e desenvolver mais pessoas e maior quantidade e também com maior velocidade, né, Goretti? E além disso, ter pessoas que são parceiros, né, e que auxiliam, né, ajudam, contribuem para que a cultura do desenvolvimento esteja instalada, porque daí não é só a área de RH desenvolvimento que vai falar em desenvolvimento. Nós, são os multiplicadores, são os gestores que passam por aqui, porque eles também assumem uma responsabilidade de desenvolver a equipe, né? Então, isso faz parte de um todo, né? Então, por isso que eu afirmo, assim, a AVA sempre teve a cultura do desenvolvimento. O que nós fizemos foi, no decorrer desse tempo, né, aprimorando, né? Exemplo disso é o que a gente está vivendo aqui agora. Não pode mais AVA, né, é uma oportunidade de desenvolvimento também. Né? E é uma nova etapa que a gente está vivendo. Quantos podcasts vocês fizeram até agora? Né? Isso está pensando, né? A cada podcast é uma oportunidade também que a gente tem de falar sobre isso, né? Da importância do desenvolvimento. E acaba sendo uma via de mão dupla, né? Porque a gente se desenvolve. O próprio convidado aqui, ele consegue também desenvolver as outras pessoas, e quem nos assiste também está se desenvolvendo, né? E o que é legal é que a gente está falando numa linguagem atual, né? Que eu acho que o jeito de consumir o treinamento, né? Mudou, né? Então ele também se desenvolveu, o desenvolvimento se desenvolveu também. Acaba que assim, a gente realmente vem se reinventando para cada vez mais atingir o propósito, que é desenvolver, né? E existe realmente essa diferença entre o treinamento e o desenvolvimento, né, Goretti? Isso é um mito, porque treinamento e desenvolvimento, as pessoas falam, não, mas treinar não é desenvolver? Mas qual é a diferença, Goretti? E tem diferença, né? Tem diferença. E assim, para simplificar essa diferença, eu costumo dizer assim, que treinamento é aprender a fazer melhor. Desenvolvimento é aprender a ser melhor. Então, essa é a grande diferença entre treinar e desenvolver. Porque treinar... É que não dá pra ver, mas arrepiou aqui, cara, que frase boa. Mexe com a gente, né? Porque vocês são de desenvolvimento. Sim. É por isso, né? E eu vou confessar aqui uma coisa que você destravou minha. Eu fui multiplicadora na loja também. E aí eu não lembrava mais dessa situação. Eu lembro quando a Priscila me convidou para construir o PDO do Moda lá atrás, eu tava na loja. E agora, né, a gente tá aqui falando de desenvolvimento mais uma vez. Assim, realmente, eu tô bem emocionada agora. Olha só. Esse negócio dentro, assim, sabe? Arrepiou, cara. Estamos sintonizados e conectados. Sim. Com certeza. E aí a gente cumpre com o nosso grande propósito, que é isso, assim, através de todas as ações que a gente faz aqui, né, ou fora daqui, conectar isso com o desenvolvimento, conectar isso com o ser melhor. Porque se tu fosse levar pela frente do treinamento, né, Carol, naquele momento, era só fazer o PDO lá. Mas eu tenho certeza que tu foi desafiada a ser melhor. Pois né? Quando a Priscila falou contigo, né, porque a Priscila trabalhava com a gente, tenho certeza de que ela deve ter instigado você a fazer, a pensar diferente,
E aí vem o desafio. E eu vejo que, assim, todo mundo hoje como gestor, ou pessoas que estão assistindo a gente aqui, tem esse desafio, né, de não só saber, ensinar, saber, fazer todo aquele processo que o Jorge falou pra gente, né, que é o ensinar. Eu acho que o desenvolvimento eu aprendo, eu me desenvolvo, mas em qualquer momento que eu tiver o propósito, né, cumprir meu propósito ali em desenvolver outra pessoa. Eu acho que aí é o master do desenvolvimento. Porque que a gente é pode... um de mão dupla, né? Eu acho que quem tá assistindo a gente pode pegar esse gatilho. Eu acho que o que aprender aqui, o que a gente conversar aqui, é levar pro dia a dia. Porque vamos lá, né? Desenvolvimento e treinamento não é só a nível corporativo. Não. Você aprendeu, foi desafiada, mas são coisas que você utilizou na empresa, teve a oportunidade por causa da empresa, mas usou para a vida. Sim. Então eu acho que é isso, né? Acho que todo mundo tem essa oportunidade, né, de aprender e desenvolver pessoas e tudo mais. Eu acho que desenvolver, né? Sim, muito importante. E o legal desse nosso bate-papo é que eu tô falando aqui como desenvolvimento, mas vocês também são desenvolvimento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente trata do tema desenvolvimento, na empresa já está tão enraizado, já está tão parte da cultura, que a gente se sente corresponsável, né, nesse desenvolvimento que não é só uma área, são várias áreas, são várias pessoas envolvidas, né, e aquele compromisso, né, de eu só ensinar, né, eu só aprender, não, são as duas vias. Sim. É o ensinar e o aprender constantemente, né? Então, acho que essa é a grande sacada, né? E é por isso que muitas das vezes arrepia, porque é quando isso se conecta. É porque é o propósito, não adianta. A gente vai e volta e a gente sempre fala assim, não, o nosso propósito é realmente entregar mais conteúdo para as pessoas. Ajudar as pessoas de alguma forma, né? Vai lá. O que você considera hoje essencial para esse? Que senão a gente vai ficar aqui, né? Mas o que você considera hoje essencial para um futuro, assim, para um desenvolvimento profissional, pessoal? O que você considera, assim, essencial para que a pessoa saiba, assim, opa, se ela ir por esse caminho, essa atitude, essa habilidade aqui vai fazer ela ter sucesso profissional? Olha, eu costumo dizer assim, que quando uma pessoa vem me perguntar o que eu faço, Gorete, porque a gente escuta bastante isso, né? Então, né? Que caminho que eu devo seguir? Né? O que o teu coração mandar, meu querido, primeira coisa. Primeiro descobre o que o teu coração quer. É o ser, né? É o ser, né? Porque hoje o mundo, ele tá oferecendo muitas oportunidades, muitas possibilidades. Agora, não tem aquela frase que diz, né? Se você não sabe o destino, qualquer vento serve, o barco vai para onde o vento vai, tá tudo bem. Não, eu quero saber que eu quero naquele porto. Sim. Então, quando a gente sabe a direção, sabe onde a gente quer chegar, isso fica mais fácil. E talvez essa seja a primeira grande pergunta que a pessoa deve se fazer. O que eu quero da minha vida? Será que eu quero a área de desenvolvimento? Será que eu quero ser um gerente de loja? Será que eu quero ser será que eu quero ir para o financeiro? O que me move? O que me faz feliz? E cada vez mais a gente está chegando nisso, né? As pessoas não buscam mais a felicidade no valor monetário que ele está. Ajuda bastante. Né? Mas, de fato, o que faz é o brilho no olho. É aquilo que me faz acordar e querer fazer, né, e dar o meu melhor. Então, buscar isso, né? Porque o mundo tem as várias possibilidades. Tem muito curso, hoje, né? Tem muito livro, tem muita gente boa aí dando orientação, né? Sim. Tem muita gente assim que pode ser apoio nessa hora, pode ser mentor, pode ser coach, pode ser... Então, assim, jeito de fazer, jeito de desenvolver tem, né? Mas agora, se a pessoa não sabe o que quer... Mas a dica que eu dou não tenha medo, né? Não tenha medo, experimente. Legal. Porque às vezes tu não sabes o que tu queres. Sim. E as coisas vão se desenhando ao teu redor e vão te levando para aquele lugar. E aí, então, não tenha medo. Vai, porque talvez naquele caminho você vai descobrir qual é o seu verdadeiro propósito. O medo, ele... até eu acho que o Jorge falou muito sobre isso. O medo, ele vai estar com você. Ele vai existir. Ele só não pode ser maior que a tua vontade de ir, a tua vontade de vencer. E isso é muito importante para que você possa aprender coisas novas e até às vezes aprender o que você pode fazer, a sua capacidade, coisas que você nem imagina. A gente imaginou estar aqui. Então, e o medo, ele pode paralisar, mas ele também pode te impulsionar. Então, vamos olhar sempre para o viés positivo dessas emoções, que às vezes elas parecem ser negativas, mas elas, no viés positivo, elas te levam adiante. Né? Ô Gorete, a gente fala muito ali, né? A gente está conversando bastante ensinar e aprender. São coisas diferentes, né? Como que a gente
aprende, Gorete? Porque quem mexe com desenvolvimento, e a gente começou a entender isso, que ensinar é uma das partes dentro do desenvolvimento. Mas, para eu ensinar, eu preciso saber também como a pessoa aprende. Porque ensinar do jeito que eu acho que tem que ensinar, é que não vai rolar. Então, como que o ser humano, né, nós, réis mortais, como que a gente aprende, Gorete? Uma coisa nova, né? Primeiro a gente tem que desaprender. É verdade, né? Porque se a gente entra no processo de aprendizagem dizendo assim, eu sei tudo. Nossa, é verdade, você já vai com viés aí. É igual a simbologia da xícara de chá, né? Você tá vindo com a xícara cheia ou você tá vindo com a xícara vazia? Se você tá vindo com a cheia, não adianta eu te falar nada, então, muito obrigada. Agora, se você tá vindo com ela vazia, eu tenho oportunidade de encher, de trazer para ti algo a mais. Traduzindo para a cultura van. Humildade. Esse é o primeiro ponto, né? É isso aí, trazendo para a cultura van é isso. Mas quando a gente fala de aprendizagem, né, de uma maneira mais, vamos dizer, mais científica, né, a gente tem que olhar primeiro para o público, né, para a pessoa em si. Então, entender, né? é diferente de eu ensinar para uma criança e ensinar para um adulto. Né? É diferente. Aprende de formas diferentes. Por quê? Porque a criança, ela vem e ela tá com a xícara vazia dela. É uma folhinha em branco, né? É uma folhinha em branco. Então ela tem curiosidade de tudo. Ninguém colocou limites para ela no sentido do que é, do que não é. Ela vem com o porquê. Por quê? Porque é verdade. Quem tem filho sabe o que eu tô falando, né? Às vezes desafia até a gente para poder explicar o porquê, mas eu não sei nem como eu vou explicar. Vai chegando no porquê que... essa semana, até abrindo parênteses, essa semana eu tava num evento, num congresso, e uma pessoa disse assim, a minha filha, ela começou a falar por quê, eu fui respondendo, por quê. Aí chegou um momento que eu não tinha mais argumento, mas eu falei, não, você vai fazer isso. Aí ela olhou pra mim e disse assim, mãe, você precisa melhorar os seus argumentos. Que fantástico! Ó, desenvolvimento, mãe. Desenvolvimento. Então, o que acontece? A criança, ela tá ali e ela vai captando tudo que tem ao redor dela, né? Sem um julgamento. E o que acontece com a gente, como adulto? Já tem aquele conceito enraizado, né? A criança, acho que recebe sem... opa, isso está errado, isso está certo. Ela recebe realmente aberta, né? Ela recebe aberta. Ela está com a mente aberta para poder trazer e formar, a partir dali, todos os conceitos dela. E o adulto não. Ele já tem o conceito formado. Nós aqui somos diferentes uns dos outros, né? Nós três aqui. Por quê? Porque a gente tem um quadro de referência, agora eu vou usar um pouquinho da análise transacional, né? Legal. A gente tem um quadro de referência que nos fez e que nos trouxe até aqui. Sim. Então, eu nasci numa determinada cidade, com uma determinada quantidade de pessoas, com uma estrutura... Tudo isso influencia, né? No caso, o meio, né? O meio todo que eu vivi até agora influencia para ser o que eu sou hoje, né? Então você imagina numa sala, coloca nós três e querendo ensinar para a gente um conteúdo único, né? E aí traz formatado de um jeito onde a pessoa vai começar a repassar o conteúdo e não vai perguntar qual é o seu conhecimento, não vai nivelar antes, não vai fazer. E aí eu acho que entra algo bem importante, assim, né? No adulto, a gente precisa respeitar o conhecimento que já está instalado nele. Legal. Né? Legal. Para que daí, de fato, o aprendizado aconteça. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso percebendo, né, e instigando a pessoa a olhar qual é o significado daquele aprendizado. Porque daí, quando aquilo me dá um significado, né, quando conecta com algo que eu conheço ou que eu ainda quero conhecer, aí de fato o aprendizado acontece. Tem que ter aquela geração de valor, né? É isso? Para o adulto, nós precisamos fazer com que haja um significado, né, nesse aprendizado. Para que eu vou aprender isso? Né? Então, por quê? Porque já tem uma bagagem aqui, né? Então, o que eu preciso aprender, o que de fato eu quero levar para mim. Então, o processo para nós ali, adultos, né? Que já estamos ali cheios de conceitos enraizados, né, Gorete? O primeiro passo, então, é que a gente realmente vá de cabeça aberta, né? Mente aberta, realmente para aprender. Eu ouvi uma coisa muito interessante, que até no congresso, que falava que
você para ser um gestor, um líder, o primeiro papel que você tem que assumir é o de aprendiz. Que no momento que você saiu dessa figura de aprendiz, ferrou. Porque você precisa gerir, mas antes você precisa aprender como que você pode passar e de formas diferentes. Um entende de uma forma, outro entende de outra. Aí que entra muita didática, né, Goretti? Também. E aí uma das coisas que a gente tem também é a repetição, né? Então, legal. É necessário, assim, muitas das vezes a gente precisa repetir, né, para que daí aquele conteúdo na cabeça do aprendiz, ele seja elaborado, que faça sentido, que aquele conteúdo se conecta com o conteúdo que ele já tem, para que daí aconteça a consolidação daquele treinamento, daquele conteúdo. Então, na verdade, são 3 etapas, né? Repetição, elaboração e consolidação. Aí eu posso dizer, não, agora você está... Então, você assistir a um único vídeo, ou você ler um capítulo, você não pode considerar que está treinado naquele assunto. É isso, Goretti? É isso mesmo. Porque senão isso pode até desmotivar e acabar com todo o processo do aprendizado, né? E como que a gente vai lidar com isso, sendo que já está se fechando, na verdade, que vem bem aquilo que você falou. E o aprendizado, ele se dá com conexões também, né? Então, assim, ok, eu vou lá, vejo um vídeo. Aí tá, vejo o vídeo, e é suficiente? Não é. Por quê? Porque eu tenho que pensar sobre ele, eu tenho que olhar lá para a prática para ver se aquilo faz sentido, se não faz, experimentar. Talvez eu tenha que ver novamente o vídeo para daí ver se aquilo... A repetição está em assistir também, isso, né? Mesmo, a repetição está ali. Em fazer esse movimento de teoria e prática, muitas vezes, porque isso vai consolidando, vai elaborando aquele conceito ali para consolidar aquele conteúdo. Por exemplo, né, Alan, assim, eu quero aprender a dar feedback. Né? Só se fala em feedback, todo mundo quer feedback. Está em alta. O que eu tenho de conteúdo de feedback para que eu me sinta seguro? E como gestor, eu preciso saber disso, eu preciso fazer isso. Então, como gestor, eu também preciso buscar essa informação. Sim. Mas talvez todo o conhecimento que eu tenho não me é suficiente para chegar na tua frente e te dar um feedback. Eu preciso buscar um conhecimento. Eu preciso ir lá, estudar. E daí eu preciso trazer, experimentar. Puxa, fui lá, fiz o feedback com o Alan, mas não deu certo. Volta, ver o que... E assim vai. Para até que diga assim, não, esse deu certo, é a partir daí, esse é o modelo, eu consolido aquele conteúdo. Daí eu acho que vem aquele negócio, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Então a experiência, experimentar... Mas as duas coisas porque onde você faz a conexão. Às vezes você vai na prática, mas sem ter o conhecimento teórico. O conhecimento teórico ele é muito importante para a base, né? Mas consolidar, pelo que eu entendi, é você praticar. E não necessariamente, as pessoas falam da repetição muito da prática, né? Mas assistir novamente um conteúdo, assistir novamente, você está repetindo também, né? Então são repetições ali diferentes. E entra muito ali também o autoconhecimento, né? E só voltando um pouquinho, Alan, assim, também que eu acho que é importante, a gente estava falando do processo de aprendizagem, né? E assim, eu aprendo de um jeito, e tu aprende de outro, a Carol aprende de outro. Então, assim, eu posso me dar muito bem de que assistir o vídeo, pronto, o conceito está comigo. Agora, você pode ser que você tenha que ler, e a Carol pode ser que ela, além de ler, ela tem que fazer... Sabe? Escrever, né? Escrever. Então, isso também é importante, assim, no processo que a gente tem de aprendizagem, de ser gestor e ensinar, ser multiplicador e ensinar, meu colega que está aqui do lado, como é que ele aprende melhor? Então, a gente vai se exercitando também nesse papel, né, de ensinante. E eu acho que ele nunca prorroga esse contrato, né? Nunca quer. Na verdade, ele sempre prorroga, ele nunca acaba, né? Então é verdade. E até esse gancho sobre o autoconhecimento, né? Eu tenho a sensação de que eu aprendo por assimilação. Eu consumo conteúdo e às vezes ele fica, tipo assim, meio guardado, né? E aí eu vou usar até uma situação que aconteceu comigo. Me ensinaram a cuidar de flores. E aí passaram ali o conteúdo, ok, li. E aí eu vi que ali no processo que você bota num vaso, você não pode encher a água. E aí eu falei, toda vida que eu precisava cortar mais porque tava com muita água e apodrecia aquele pedaço do caule. Eu descobri que a gente tem que colocar menos água para cortar menos e a flor durar mais. E eu descobri isso como? Fazendo. Então, assim, foi um processo onde eu li o conteúdo, eu fiz o aprendizado e depois eu entendi, aquilo ali que eu aprendi lá atrás faz sentido agora e eu consegui
Por isso que a teoria é importante consolidou e agora vai ensinar né? a gente, né? Já sei agora milhares de flores aqui. Não, porque vai voltar o caule. Desenvolvimento, Gorete. E a gente aprende o tempo inteiro, né? Sobre conteúdos diversos. E esse conteúdo, assim, foi uma coisa tipo assim, eu não dei muito valor na hora que eu li, ok, passei, e quando eu aprendi ali, eu assimilei. Aquilo ali faz sentido com aquilo que eu li. E olha o impacto, né? Ela fez melhor para ser melhor, porque o ambiente com flor sempre... verdade. Sempre, é verdade. Olha, você que tem floricultura, essa é a deixa para você, fazer... E agora tô ensinando. É verdade. Olha só, E é legal a gente saber isso, né? Porque isso é com várias coisas. Às vezes eu leio um conteúdo lá e depois, isso aqui dá pra aplicar aqui. Eu tenho muito isso de conexão que você falou, sabe? De trazer esse conteúdo pra cá e, isso aqui conecta com você. Eu posso aplicar isso quando eu for fazer tal coisa. Então, assim, eu tenho essa habilidade. Eu me autoconheci, assim, e às vezes a gente tem esses momentos que a gente consegue se perceber. Por isso que você não pode, por exemplo, achar que todo mundo aprende do mesmo jeito. Então, olha, eu aprendi vendo esse vídeo aqui, então, mas como que você não aprendeu vendo esse vídeo? E aí que entra essa parte do conhecer o outro, ouvir o respeito pelo outro, né, Gorete? E aí eu acho que entra com a pergunta que tu fez anterior, que foi do autoconhecimento. Sim. Aí entra a importância do autoconhecimento. Porque eu não vou exercer o meu papel adequadamente, né? Seja qual for, de pai, de marido, de filho, de esposa, de gestor, de amigo, né? Eu não vou, se eu não me conhecer, né? Se eu não sei o que me faz feliz, o que me faz bem, o que não faz, o que eu sei, o que não sei. Até na parte de você escolher, lá no começo, que, meu Deus, preciso desenvolver, escolher a minha trajetória, né? Vem nessa parte. Vem, porque aí você tem aquela dica, né, do que eu quero pra mim. Então, saber se conhecer faz parte disso, assim. Né? E aí o autoconhecimento, ele vem de todas as formas, né? Ele vem dessa conversa que a gente está tendo aqui, ele vem de insights, às vezes, de uma caminhada que eu vou fazer, e que daí... Um filme, um livro... Então, assim, você pode ter... as pessoas falando. Observar, então... Observando, a gente aprende bastante também, né? Vendo, assim, né? Muito. A criança, eu acho que tem muito disso, né? É o exemplo. Você vê ali, o exemplo, né? Quem foi que fala? A Mônica que fala, que ela acredita que a forma genuína de ensinar realmente é pelo exemplo. Então, tem uma história que eu sempre conto, né? Porque eu ainda, aqui na Avó, além do papel de gestora, eu tenho também ainda o meu papel de multiplicadora, né? Então, eu vou para a sala, né? E aí, numa dos módulos que eu faço junto no treinamento de gerentes, que daí os gerentes, eles vêm para a Brusque ainda. Sim, né? Então, é presencial, né? É bom, né, que a gente tem todos os gerentes vindo para a Brusque e a gente tem a oportunidade de falar sobre postura profissional para eles, né? E eu sempre encerro, né, e o Lucas, que é o meu parceiro lá de módulo, né, eu sempre encerro com essa frase e essa historinha, né? Sua atitude fala tão alto que eu não consigo escutar o som da sua voz. É muito forte. Essa é outra frase que arrepia, né? E essa frase, assim, ela tem me guiado, assim, porque, né, lá no comecinho da minha carreira, estava eu num congresso de RH, sentadinha, e lá no palco estava um Fábio Barbosa, que na época ele era um diretor, né, um CEO de um banco, que tinha todo um viés de sustentabilidade e tal, mas ele era o responsável de fazer todo o planejamento estratégico e tal. E ele falou essa frase, e aquilo eu colei nela, porque eu acreditei muito nela, e eu levo isso para mim como, não tem mantra? Sim. Repetição. Repetição. E aí, e ano passado estava eu no congresso, esse era aqui em Santa Catarina, e aí, no ano passado, eu estava no congresso lá em São Paulo, no CONAR, de Congresso de RH, e daí quem estava lá no palco? O Fábio Barbosa, contando toda uma trajetória dele e tal, e de novo ele trouxe essa frase, eu pensei, tá aí, é uma frase de se lá ele já falava. Se lá ele já falava. Tá certo, eu consegui captar. Então, eu também acredito muito nisso, assim, acredito que a atitude, ela arrasta, né? Então, assim, quando você é gestor, quando você está à frente de uma equipe, quando você está à frente de qualquer projeto, é a sua atitude que vai determinar se as pessoas vão se engajar, se elas vão estar junto,
né? Eu acho que esse é o nosso desafio, assim, né? Diário, né? Sim, sim. Como profissionais e também como pessoas, porque o conhecimento que você tem na sua trajetória, o seu legado como pessoa e profissional também vem disso, né? Vem da sua atitude, né? Vem da sua atitude. Eu vejo que muitas vezes a gente demonstrar assim, né, no caminho de gestor e tudo mais. Às vezes o colaborador que está lá, ele não sabe onde ele pode crescer, onde ele tem potencial. E aí cabe a gente enxergar aquilo no próximo e mostrar, olha, você tem potencial para isso, você pode chegar aqui. E eu vejo que dentro da minha experiência profissional, eu fui muito por isso, sabe? Tipo assim, posso fazer isso? Então eu vou. Então, sim. E tem uma autorresponsabilidade ali também. O caminho que me trouxe aqui foi uma gerente que me disse, olha, eu acho que aquela vaga combina muito contigo, porque eu não ia me inscrever. E aí ela falou assim, Carol, eu acho que combina muito contigo, você escreve. E tipo assim, a gente às vezes esquece que a gente tem potencial. E o gestor, ele tem muita responsabilidade em mostrar o potencial, em mostrar o caminho, e dar as ferramentas também, né, que é esse todo o desenvolvimento que a gente vem falando aí. E é essa atitude que faz com que as pessoas, né, se inspirem também em você, como profissional, como pessoa. E aí vem o quê? O ser melhor, e não como fazer melhor. Né? Então, e aí é que vem o desenvolvimento na veia. E aí vem o envolvimento também, né? Se você quiser se desenvolver, é necessário que você se envolva também, né? O seu envolvimento. Responsabilidade, né? Porque às vezes a gente acha que o desenvolver, ele está muito terceirizado, né? Depende do próximo. Não, alguém tem que me desenvolver, alguém tem que passar isso, e na verdade, não, né? É você se envolver ali com a vontade, tem que ter coragem, atitude, responsabilidade. Isso serve para tudo, né, Gorete? Serve, porque assim, a gente teve um período aí, porque vocês sabem que quando a gente está falando de meio que modismo, muitas vezes, né, quando a gente fala do ambiente e da sociedade. Então, tem umas linhas que de vez em quando fala-se muito desse tema, muito desse. E teve um período que se falava muito do protagonismo, né? Mas isso nunca vai sair de moda, porque assim, você é responsável por você, né? Então, assim, se você está aqui consumindo esse conteúdo de Pode Mais aqui, é porque você já está sendo protagonista, você já está interessado buscando, né? ou está buscando algo, né, para que você seja melhor do que você foi ontem, né? Então, os filósofos dizem que a gente vai se fazendo, né? A gente não vai se gastando, a gente vai se fazendo. É legal essa perspectiva, é boa. O tempo vai fazendo a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, isso é a atitude. Né? E eu tenho uma pergunta bem para esse momento. O que você tem lá do seu passado que você essa considera um aprendizado que você utiliza muito hoje e que foi o diferencial na sua vida, né? Assim como essa frase que você falou, o que você aprendeu lá atrás, assim, que, olha, eu levei pra mim, assim? Nossa, agora eu te contei a história antes, né? Essa outra. Eu acredito que não vá ter dificuldade agora. Quantos anos de desenvolvimento? Mas essa é uma boa pergunta. Eu acho que no decorrer, assim, da minha história, eu acho que isso acontece com todas as pessoas, a gente vai tendo momentos, né? Vai tendo momentos que são, assim, significativos. Cheio deles, né? Mas tem, além desse, porque esse para mim é um momento muito significativo para mim, porque eu acredito de fato dessa questão da atitude, mas eu acho que quando eu olho, assim, para minha trajetória, né? O que fez a diferença, sabe? Primeiro fez a diferença eu ter a coragem de sair de uma organização que era linear, que era uma indústria, que tinha um outro jeito, outra assim, pegada, né? E aí aceitar o desafio de vir para uma Havan que estava em pleno crescimento, porque eu entrei aqui em 2011, e 2010 havia sido inaugurado o CDH lá em Barra Velha. Caramba, então, assim, quando eu entrei na metade do ano, então já estava-se com planejamento de crescimento mesmo, né? Então a gente tinha muita coisa pela frente. Então acho que coragem, né, nesse momento foi importante, que é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, tenha coragem de experimentar, né? Mas quando eu penso assim na questão de conteúdo, né, do que me faz assim, muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, é tão leve falar contigo e tal. Eu penso, mas o que eu tenho de leve? Será que é o meu peso? Porque eu sempre fui magra, né?
Mas o que me deixa, assim, sabe, realmente, que me dá significado foi uma das teorias que eu passei a estudar, que é a análise transacional, né, e que daí eu tive a oportunidade de conhecer conteúdos que faz muito sentido. Né? Na simplicidade que reside a complexidade humana. A riqueza da simplicidade, né? Eu ouvi isso, eu achei tão legal. O mais alto degrau da sabedoria é a simplicidade, né? Então, quando a gente consegue ser simples, né? E uma das coisas que me trouxe, sim, foi realmente essa formação da análise transacional, né? Que tive mentores aí maravilhosos, né? Macu é uma delas, e que me trouxe, assim, um conceito que eu uso até hoje. E eu uso isso não só na minha vida profissional, mas que é o conceito do contrato, né? A gente precisa contratar com as pessoas. E aí vem aquilo, que é uma palavra que a gente escuta muito aqui também na Avan, que é o óbvio, né? Sim. E eu sempre trabalhei na minha equipe dizendo assim, nós trabalhamos em treinamento, trabalhamos em desenvolvimento, a gente precisa falar do óbvio, porque o óbvio para mim é diferente para ti, é diferente para os 20 mil que vão escutar a gente. Então nós precisamos trabalhar o óbvio. E quando a gente usa o contrato, a gente mata o óbvio. A gente deixa as claras o que é importante, o que de fato tem significado, né? Então, o que nós fizemos aqui hoje, antes de começar um podcast, o que nós fizemos aqui? Foi um contrato, a gente alinhou, né? A gente previu, né, o que pode, o que não pode aqui dentro, né? E aí combina como pode aqui, né? O que não pode. Isso é matar o óbvio, isso é. E a teoria do contrato, ela me trouxe essa clareza, assim. Então, e a análise transacional, ela veio me trazendo essa leveza. Isso então esse contrato que tu se refere é aquele, o que é combinado, qual é a linha, o que é combinado não sai caro, quais as nossas... E quando a gente fala em contrato, assim, quando a gente olha para a organização, que é onde a gente está, a gente tem o contrato. Sim, assina, né, o contrato de trabalho ali. O contrato de trabalho. Então, esse é o aspecto legal da nossa relação aqui. Tem um outro contrato, que é o contrato administrativo, que é as coisas do dia a dia, né? Como que vai funcionar e tal. Mas tem aquele outro contrato que às vezes as pessoas não falam e que é esse que determina a sua continuidade ou não na equipe, na empresa, que é o contrato psicológico. Então, quando você trabalha essas três frentes, você tem uma longevidade e uma clareza do seu papel dentro da... Até porque eu acho que você falou a palavra, né, clareza. Eu acho que aí fica transparente, fica claro qual a minha responsabilidade nesse contrato, qual a tua, qual dos outros, e aí fica... Quando a gente fecha um contrato com uma coisa, fala, não, eu tenho que cumprir aquilo, né, na cláusula 3 e tal. Então você que está nos ouvindo aqui, eu acho que eles podiam comentar, né, Carol? Comenta aqui pra gente qual foi o contrato que você fechou com o seu desenvolvimento na sua vida, né? Que eu acho que é importante isso. A gente vai ler todos esses contratos. Olha, quem comentar, né? Eu fecho um contrato com desenvolvimento. Quem comentar, gente, eu vou lá comentar. Quem comentar, eu fecho o contrato com desenvolvimento. A gente vai sortear, né, Carol? A gente vai sortear um brinde surpresa. Um presente especial do Pode Mais. Muito bom. Olha, autografado aí. É um desafio, né? Pelo velho? É pelo velho. Nós vamos conseguir um brinde especial. Pode ser qualquer pessoa do Brasil, autografado pelo velho. Esse é o nosso contrato, aqui assumindo essa responsabilidade. Vocês viram agora a cara da Carol, vamos conseguir, mas a gente vai e mandar ali para vocês, porque essa parte eu acho que é muito importante, como você assumir, né, essa parte com o desenvolvimento, se desenvolver, você ser melhor pro próximo. A gente também está assinando um contrato aqui com você, hein? Então... é legal. É prática. Como eu aprendo como assimilação, né? Tudo isso que tu vai falando, a gente vai entendendo, tipo, as coisas que vão acontecer na nossa vida, né? Tipo, aquele momento que a gente, eu precisei ali ter responsabilidade com o meu contrato emocional, ali, né, psicológico. Eu precisei ter responsabilidade com o meu contrato físico, né? Então, essas coisas a gente vai entendendo bem certinho
e como vai alinhando as coisas, e isso é tão importante, né? Sim. E quando E tu falas que tu teve que observação. assumir o contrato, tu teves um envolvimento. Sim. Para que de fato E meu, esse dói, envolvimento né? aconteça. Não gente- cumpriu. A gente Dói. tem que falar sobre isso, né? Que assim, ó, a gente acha, não, desenvolver. O processo de desenvolvimento, ele é muito bom quando a gente, tipo, eu aprendi isso aqui, é legal, posso aprender mais ali, né? Você tá falando, vários caminhos que a gente pode, poxa, dar cada vez mais degraus. Mas quando a gente erra, a gente tem esse hábito de a gente se culpar tanto. E aí ele começa a ser sofrido. E aí, como que a gente faz pra vencer isso, sabe? Dentro desse Sim. momento. Aí eu te digo assim, ó, tenha amor e tenha compaixão Sim. contigo, porque tu não vai Sim. conseguir fazer tudo, tu não vai conseguir, o feito é melhor do que o perfeito, e isso eu aprendi, porque eu era boi, fazer não, só vou fazer quando tá perfeito, não, faz, porque o feito vai ser melhor do que o perfeito, e assim por diante, então tu vais conseguindo ter isso. A dor faz parte E a dor faz processo. Se você não errar, você vai aprender como? Né? Sim. Só não erra quem não tenta. Frase do chefe. Sabe o que eu tô vendo aqui, Carol? Eu tô vendo uma coisa assim muito bonita que está aqui na minha frente. Melhores empresas para trabalhar do varejo em inglês. Translate, Great Place to Work, Brasil, Goretti. Conta um pouquinho pra gente desse prêmio maravilhoso, o que é esse prêmio e por que ele está aqui hoje como convidado do nosso Pode Mais. Tá ali, né? Tá onipresente. Isso, todas as ações que a gente faz, o GPTW está presente. É né? incrível, né? Faz anos já. Então, esse foi um desafio, né? Foi um desafio aí que nós fomos instigados aí para pensar em oportunidades, né, para a Van. E quando a gente fala em gestão de pessoas, gestão de RH, né, a gente pensou, não, nós precisamos pensar em mostrar também, né, para o mercado que as pessoas que aqui trabalham reconhecem que aqui é um excelente lugar para se trabalhar. A gente já sabia disso. É verdade. A gente tenta construir isso, né? E esse é o Melhores Empresas para se Trabalhar. Como é que funciona essa premiação, Goretti? Então, o GPTW, nós estamos nele já há mais de 5 anos, né, fazendo essa pesquisa. A gente começou a estudar ele já há bastante tempo, e até que surgiu a oportunidade, né, de apresentar para a diretoria e eles toparem. Ok, então vamos lá. Vamos experimentar. E esse experimentar foi a gente participar de uma pesquisa, né, essa pesquisa acontece uma vez ao ano, para que daí os colaboradores respondam essa pesquisa, são lá 60 questões, e a partir dessa pesquisa, se você atingir um grau mínimo lá de nota, né, vamos dizer assim, de graduação de nota, aí você recebe um certificado, que é esse certificadinho aqui, né, esse vermelho. Aí depois, se você conquistou isso, você tem a oportunidade de participar dos rankings, escolher qual é o ranking que você quer participar. Legal. A Van, estrategicamente, decidiu que nós iríamos participar sempre do ranking Varejo Brasil. Ok. É a nossa área de atuação. É a nossa área, né? E aí, então, o que acontece? É o colaborador que está dizendo, né? Ele vai lá responder a pesquisa. É anônimo? É anônimo? Anônimo? Legal. A gente encaminha para o GPTW o rol de todos os nossos colaboradores e eles nos devolvem uma listagem onde eles selecionaram as pessoas que vão responder. Então, nós não escolhemos. Não tem nada nosso aqui de escolher, tudo feito por eles. Caramba, que organização. E aí eles mandam pra gente essa lista de pessoas, né? E essa lista de pessoas é que recebe o link e entra no site deles e vai lá e responde a pesquisa. Então a gente não coloca a mão nisso. Na verdade, quem faz é o próprio instituto, que é o GPTW. Meu Deus, são 15 dias, são 15 dias que a pesquisa fica aberta, né, para que a gente tenha a maior quantidade possível de respostas, né, e depois, então, a gente recebe a informação se nós somos certificados ou não. No início, nós participávamos porque ela é dividida por porte de empresa, então tem o pequeno, médio e grande, né, e nós participávamos da grande, mas a grande, nós já éramos bem mais grande, né? Bem maior, né? Grande, bem maior, né? E aí, nós então, nas primeiras edições nós participamos, envolvendo 1.000 pessoas, 1.000 colaboradores. Depois eles criaram uma outra categoria, que era as grandes mais de 10.000. Okay. Então, nós entramos nessa categoria e de lá, então, a gente envolve 5.000 pessoas.
Caramba, de Então, 1.000 passou 5.000. 5 vezes mais. É. Eu acho que 5.000 isso pessoas garante uma respondem. amostragem cada vez mais fiel, né? Isso, Pela quantidade de isso. colaboradores. E considerando que são 5.000 que vão responder, a gente entende, puxa, se 5.000 estão tendo essa percepção, isso aqui ganha uma proporção muito maior, né? Sim, Então, sim. depois que a gente tem o certificado, aí nós temos um mês para nos inscrever em qual é o ranking que a gente quer participar, qual é o ranking que a empresa quer participar, e além disso a gente tem que fazer uma redação, escrever quais são as práticas de gestão de pessoas que nós fazemos. E aí esse documento a gente posta dentro do instituto, dentro do site deles, também responde algumas informações que são relatórios de números mesmo, né, quantitativo. Então a gente tem a parte quantitativa e a parte qualitativa. Nossa, bem. E depois desse um mês ali, aí eles fazem toda a avaliação e uma vez por ano então sai esse ranking. Esse ranking do resultado da pesquisa do ano passado, nós vamos receber nesse ano, em fevereiro de 2023, em São Paulo, o nosso 5º lugar. Entre as 10, nós estamos ali em 5º lugar. Caramba, esse é a personificação, né? Vamos dizer assim, do nosso propósito, eu acho, né? Que a gente fala muito aqui de cuidar de quem é de casa. E eu acho que a gente tem cada vez mais, né, trabalhado o envolvimento aqui. Aí. Então, assim, a gente sabe que isso aqui, esse resultado aqui, é resultado não só, né, de um trabalho da área de RH, porque todos somos RH, né? Sim. Todos os 170 e tantos gerentes aí que estão à frente das suas equipes nas lojas, os líderes que estão juntos, que são mais de 700 na rede toda, nas lojas. Poxa, a equipe toda. Então, a equipe toda faz, porque quando o colaborador, lá, tem uma perguntinha para ele responder lá, sinto-me reconhecido, e é anônimo, né? Se ele não se sentir, ele não vai responder. Não vai responder. Me sinto respeitado pela minha gestão. Então, assim, somos todos great places. E assim, né, Gorete? Não é só a Van que tem a honra de ter uma estátua e um troféu desse. A gente preparou com muito carinho também o seu troféu, né? Porque, de verdade, com o seu desenvolvimento, com o seu envolvimento, né? Com as pessoas, com todo esse propósito de ajudar, desenvolver, e é assim que contigo a Van pode mais, quando a gente se fala em desenvolvimento. Então, esse aqui é para ficar marcado ali, né, na sua estante, na sua mesa, onde você quiser. É a nossa forma de reconhecer também, né, e te agradecer por esse momento de compartilhar tanto conhecimento, né? A gente acredita de verdade que conhecimento é poder, né? E quem sabe o que quer. Pode mais, né? Gorete, estamos chegando ao fim da nossa conversa, passa rápido. A gente tem um desafio aqui de manter o horário, né? Manter aqui foi bem difícil, porque é uma conversa que mexe com a gente, a gente fica assim, né? Se fosse num sofá, então não ia nunca mais. A gente precisa, porque é um assunto que eu acho que todo mundo faz parte do dia a dia de todo mundo. Não é profissional, humano, sabe? Verdade, É do ser humano. Ser melhor. Ser melhor, se desenvolver. Ajudar o próximo. Ter compaixão com o próximo, né? Ensinar, mas também aprender, saber ensinar. Então, eu acho que isso é para a vida. E, Gorete, a gente sempre termina, nosso Pode Mais. A gente tem essa plaquinha estratégica aqui. E agora, para a gente finalizar, né? Você vai olhar aqui, ó. Essa câmera, ela simboliza aqui, né? A alma de quem está nos assistindo, o olho, né? E o áudio, para quem não está nos assistindo, está nos ouvindo no Spotify, é o coração dessas pessoas. Então, com essa plaquinha... ficou bonito? Olha! Não, ó como você influencia envolvimento. Inspiração. E com essa plaquinha... o que pode mais quando o assunto é desenvolvimento e o que não pode quando o assunto é desenvolvimento na sua visão, Gorete. Pode começar? Posso começar? Pode. Você que manda. Então tá. Então o que não pode? O que você não pode fazer quando se trata de desenvolvimento? Deixar isso para segundo plano. Tenha sempre em primeiro plano, porque isso vai se dar não só desenvolvimento na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também, né?
Então, você pode ser o melhor pai, pode ser uma melhor mãe, pode ser uma melhor irmã, uma melhor tia, que é o meu caso, que eu amo, mas isso, né? Não se coloque em segundo plano e coloque-se em primeiro, porque é aí que vai acabar fazendo você se sentir feliz, buscar a felicidade, né? E o que pode? Aí pode, né? Pode se inspirar em pessoas que estão ao seu redor, pode buscar muito conteúdo, mas fundamental, né? Você pode olhar para você, né? E ter coragem de se experimentar. Né? Muitas das vezes a gente, sim, né? Vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque é ali que a gente, de fato, depois, aquelas borboletas no estômago, tá tudo voando e tá tudo certo. Então, vá lá. Siga. Emocionou aí? Arrepiou aí. Aqui deu quase chorei. É sério, tá? Esse é um segundo, eu não sei que nível de envolvimento é, e assim... Haja coração. Gorete, de verdade, eu acho que essa nossa conversa, essa frase que a gente colocou assim, com você a Van pode mais. Muito obrigado por esse momento de conhecimento, porque nós acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, pode mais! Valeu, Gorete, valeu, Carol, e valeu você. Não esquece, hein? Comentando ali, não vamos falar o que é, vai ter que assistir todo. Pode concorrer a um brinde assinado pelo velho. Então, valeu! Até a próxima! Valeu, tchau, pode mais, hein? Valeu, até a próxima!